Estamos começando mais um episódio do CBCDcast, o podcast do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Eu sou a doutora Michele Daltro, cirurgiã do aparelho digestivo, titular especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, nosso futuro presidente do CBCD no próximo biênio, Dr. Paulo Hermann, que é professor titular da Faculdade de Medicina da USP, e o tema escolhido de hoje será tratamento de metástase hepática de tumor de cólon, porque a aula que ele dá é maravilhosa, e o cara é expert nisso, e vamos falar sobre isso hoje. Seja muito bem-vindo, Dr. Paulo Hermann. É ótimo estar aqui, especialmente entrevistada pela Michele, amiga de longa data, e falar de um tema que é o tema principal para quem faz cirurgia do fígado. Mais de metade do que a gente opera no nosso dia a dia são as metástases de câncer coloretal. Exatamente, professor. Falando de metástase coloretal, assim, né? Eu vejo, assim, que o pessoal tem muita dúvida quando acha um nódulo hepático, né? E para a gente diferenciar os nódulos hepáticos, qual seria a dica para a gente pensar que que possa ser uma meta de cólon? Porque não é incomum a gente acabar fazendo o diagnóstico de um tumor de cólon já com a meta, né? E, às vezes, a meta ser, às vezes, até o exame inicial, né? E o que a gente tem que prestar atenção no exame de imagem? Porque, geralmente, descobre o nódulo pelo ultrassom, aí o ginecologista já pede a ressonância, né? E o que vem nessa ressonância que a gente tem que ficar atento, assim, com o achado dela? Eu acho que, primeiro, nós temos que entender epidemiologicamente a incidência das coisas. Sim. Então, se você sabe que o paciente tem um câncer coloretal e tem um nódulo no fígado, até prova em contrário, é uma metástase. Lógico que você tem que investigar, porque um paciente com câncer de cólon pode ter hemangioma, pode ter um adenoma, pode ter uma hiperplasia nodular focal, mas geralmente a primeira hipótese que tem que te passar pela cabeça é uma metástase. Por quê? Porque metade dos pacientes que têm câncer coloretal ou vão ter ao mesmo tempo da doença, ou vão ter durante a evolução uma ou mais metástases hepáticas. 50% dos pacientes com câncer coloretal têm ou terão metástases hepáticas. Lógico que a ressonância magnética, como você disse, nos ajuda muito a diagnosticar outras lesões. O hemangioma é facilmente diagnosticado, a hiperplasia nodular focal razoavelmente fácil, o adenoma um pouco mais difícil, mas são todas lesões hipervasculares. As metástases de câncer coloretal não são hipervasculares, são, em geral, hipovasculares. Essa característica é que a gente tem que ficar bem atento à metástase, né? E pensando no que a gente vai planejar, né? A gente achou uma meta, às vezes o paciente vem para você até sem ter feito químio, sem ter feito nada, achando que já vai operar de cara, né, professor? E aí, o que a gente faz? A primeira questão quando você tem uma doença metastática é o estadiamento. Você tem que entender como a doença está no fígado e se existem metástases fora do fígado. Então, normalmente, nós fazemos uma tomografia de tórax, não precisa de contraste para uma tomografia de tórax, e uma tomografia ou uma ressonância magnética de abdômen e pelve para fazer um estadiamento, para ver se tem linfonodos, para ver se existe alguma suspeita de lesão extrahepática. No primeiro estadiamento, a tomografia de abdômen com contraste é um bom exame. Para o estadiamento, na hora de você decidiu operar, nós fazemos sempre uma ressonância, porque a ressonância é mais sensível que a tomografia para diagnosticar pequenos nódulos hepáticos. Então, nós fazemos uma tomografia de tórax, abdômen e pelve, para ver se tem alguma coisa no tórax. E se houverem linfonodos aumentados ou lesões suspeitas, nesse caso, nós fazemos um PET scan. Não fazemos PET scan em todos os pacientes, porque é caro. E o HC é um hospital público, então tem que ser racional com os gastos. Se tiver um linfonodo aumentado, você não sabe se é uma metástase ou se é uma linfonodomegalia por outra causa. Aí você faz um PET. Se brilhar,
é uma doença metastática extrahepática. E aí vai mudar Vai mudar totalmente a sequência do tratamento. Você falou de... Outra coisa que é muito importante é colher o marcador. Sim. Nós fazemos geralmente o antígeno carcinoembriônico, o CEA, e o CA199. Mas o CEA é o mais importante porque é um marcador biológico. CEAs muito altos estão relacionados a pior prognóstico. CEAs baixos estão relacionados a melhor prognóstico. Exatamente. Eu acho que é importante, se tiver alunos ouvindo, que o CEA, ele não é diagnóstico, né, professor? Ele é prognóstico, né? Exato. Nos nódulos hepáticos, a gente costuma pedir, quando a gente está investigando nódulos, se a gente não tem, a gente costuma pedir até para auxiliar, né? Mas se vier negativo, não quer dizer que não é, né? Exato. Cerca de 70% só dos pacientes que têm câncer coloretal ou metástases vão ter o CEA elevado. Mas se é pouco elevado, pode te ajudar, pelo menos na suspeita diagnóstica. Mas não é o principal exame. Exatamente. E pensando também no tratamento, né? Temos o linfonodo lá que o senhor achou, a gente vai mudar toda a programação, né? Isso daí, eu acho que a gente pode deixar para o final os que não são operáveis, né? Okay. Vamos mudar para as lesões operáveis. Chegou lá um nódulo de 3 centímetros, segmento 3, dá para fazer por laparoscopia, paciente virgem de químio. Então, e aí? Vamos começar falando da químio. Por que eu estou dizendo isso? Porque na maioria das vezes o paciente vai primeiro no oncologista. Isso é uma tendência recente dos últimos 10 anos. O paciente não procura mais o cirurgião quando tem um nódulo hepático. Procura, ainda suspeita de meta. Ele vai no oncologista. Sim. Isso às vezes é um problema porque o oncologista, ele ganha para fazer quimioterapia e eles gostam da quimioterapia. Nós somos seletivos com a quimioterapia antes de operar. Então, você deu um bom exemplo. Quando nós temos um paciente que tem sinais de bom prognóstico, isso é, um nódulo único, não muito grande, com um CEA não muito elevado, um estadiamento do tumor primário não avançado, isso é, sem linfonodos no tumor primário, é um paciente que pode ir direto para a ressecção, mas a gente tem que chamar a atenção que todos os pacientes devem ser expostos à quimioterapia sistêmica. Alguns antes, quando tem sinais de mau prognóstico, e todos depois. Agora, quando você tem um paciente que tem sinais de mau prognóstico, múltiplos nódulos, metástases grandes, tumor avançado no tumor primário, o CEA muito elevado, e tumores sincrônicos, porque a sincronicidade também é um fator prognóstico negativo. No nosso serviço, quando tem 3 desses 5 fatores, nós fazemos, de 3 ou mais, nós fazemos quimioterapia antes de operar. Por quê? Porque com 2 meses de quimioterapia, nós conseguimos entender se o paciente responde ou não. Responder a quimio significa melhor comportamento biológico. A quimioterapia, a quimioterapia é muito importante de chamar a atenção. Ela não cura ninguém. Ela, no início, serve para nos mostrar quem tem o melhor comportamento biológico, que são aqueles que respondem à quimioterapia, ou pelo menos a doença fica estável, e aí a gente opera o paciente. E depois complementa. Normalmente são 6 meses de quimioterapia, normalmente a cada 2 semanas. Então são 12 sessões de quimioterapia. E essa reavaliação desse paciente é feita durante a químio, no meio da químio, ou só no final, após todas as sessões? Então, se o paciente tiver uma doença ressecável, nós fazemos 2 meses, isso é, 4 sessões, e fazemos de novo os exames. Escolhemos de novo o marcador, fazemos uma nova imagem. Se o tumor tiver respondido, o CEA caído, ou pelo menos a doença ficou estável, nós paramos, operamos o paciente e deixamos a complementação da químio para o pós-operatório. Por quê? Porque aí você fala, não, mas está funcionando, está diminuindo, por que eu não mantenho químio? Porque a químio é tóxica para o fígado. Quanto mais tempo de fígado, mais arriscada, mais morbidade terá a cirurgia. Agora, se a doença é irressecável, você vai fazendo químio até que ela fique ressecável. Mas no momento que ela passa a ser ressecável, para a químio e opera. Nunca se prolonga a químio. Nunca.
As pessoas devem estar se perguntando, uai, mas se tá reduzindo, como o senhor falou, né? Uai, é tóxico? Tá, mas eu não posso tentar? Não, né? Os estudos mostram que eu operar aumenta muito mais a sobrevida do que eu manter a químio. Correto? O que leva à cura é a ressecção, não é a químio. O que nós sabemos é que quando soma a químio com a ressecção, que é o tratamento mais importante, aí você tem resultados melhores. Por isso a gente faz a químio. Mas se eu tivesse que escolher um dos dois, o único tratamento potencialmente curativo para metástase hepática de câncer coloretal é a ressecção. Acho que isso é um ponto importante. E definir se ela vai ser aberta, se ela vai ser laparoscópica, robótica. Na verdade, isso vai depender muito da expertise do serviço que está cuidando do paciente. Vamos pensar num de ponta. Ok, vamos falar como é no nosso serviço, porque no nosso serviço metade das cirurgias são minimamente invasivas. Isso. Então, nós avaliamos. Se o paciente tiver múltiplos nódulos, nós preferimos fazer convencional. Porque você palpa, faz um ultrassom intraoperatório melhor e você não deixa lesões para trás. Mas uma ressecção, uma hepatectomia direita, uma segmentectomia ou 2 ou 3 nodulectomias, nós vamos optar pela técnica minimamente invasiva sempre que possível. Mesmo se o paciente tiver cirurgias prévias. Então, nós temos vários pacientes que fizeram uma colectomia aberta, mas nós ressecamos as metástases pela via minimamente invasiva. Você falou em laparoscópica ou robótica. A tecnologia nunca volta, a robótica está entrando. Um dia a robótica vai substituir a laparoscopia, mas a gente tem que lembrar que a robótica é um procedimento 10 ou 20 mil mais caro do que a laparoscópica. E a robótica é uma laparoscopia. Sim. Então, o nosso grupo tem uma expertise enorme em laparoscopia. Nós fazemos laparoscopia. É evidente que hoje nós estamos começando uma experiência robótica, nós já temos entre 40 e 50 casos de hepatectomia robótica. Para termos uma experiência, aí tem uma análise crítica de quando indicar. Mas o que nós já aprendemos com a robótica é que ela é boa para os casos difíceis. Para os casos fáceis, ela não tem nenhuma vantagem sobre a laparoscopia. Eu concordo com o senhor. E assim, sobre os procedimentos minimamente invasivos, né? A microwaves, a radioablação, tem espaço, ele isolado, vai depender do caso? Na verdade, eles são extremamente úteis. O que a gente tem que entender é a melhor indicação para esses procedimentos. Só existe um estudo mostrando que ele pode atingir o mesmo nível de uma ressecção, mas ele não é melhor do que a ressecção. Esse único estudo chama-se Collision Trial, que saiu, na verdade, este ano, mas a questão é que não é só uma ablação. Eles põem o doente na mesa de angiografia, fazem angiografia, fazem tomografia, fazem ultrassom. Quem que é capaz de fazer isso no Brasil? Ninguém. Então, na prática, não existe isso. Sim. Então, na prática, a ressecção é melhor do que a ablação. Tem inúmeros trabalhos mostrando isso. Mas ela é muito útil. Às vezes, você tem vários nódulos. Você resseca alguns e alguns são muito profundos. Então, nós usamos a ablação ou radiofrequência, hoje, que é mais moderno e muito mais rápido, que é o micro-ondas, usamos o micro-ondas. Mas eles são bons para nódulos menores que 2 centímetros. 3 centímetros, ele já tem 30% de recidiva. Entre 2 e 3 centímetros, depende muito do quanto... Normalmente quem faz isso é o radiologista que entra conosco. Se ele é muito dedicado, o resultado é bom. Mas, em geral, o bom mesmo é até 2 centímetros. Eu vou queimar um nódulo de 5 centímetros, faço várias punções, quase 100% de chance de recidiva. Vai dar o tempo também de uma hepatectomia, dependendo da mão de quem tiver, né? Exatamente. Mas... Não é uma boa indicação. O bom é para o nódulinho pequeno central. Ou para uma recidiva precoce. Sim. Você opera 3 meses depois de ter uma recidiva. Não vai reoperar o paciente. E aí você pode fazer uma ablação. Antigamente, também, acho que quando eu estava na residência, se fazia aquelas hepatectomias mais extensas, né? Para metástase, né? E foi se vendo que não tem tanta necessidade, não tem necessidade de tanta margem como se tinha. Até porque a gente vê muita recidiva, né, professor? Você pode falar dessa
diferença que se tinha antes dessas ressecções extensas e como foi se vendo que não tem necessidade dessas ressecções extensas? É uma ótima pergunta, Michele. Hoje o conceito é preservar parênquima hepático. Melhor pós-operatório, sobra fígado, então se o tumor recidivar, você ainda pode fazer uma ressecção que vai sobrar fígado, e tirando pouco fígado, o pós-operatório é muito melhor. Nós temos como norma uma margem de 1 centímetro. Então, sempre tentamos aplicar uma margem de 1 centímetro. Mas sabemos que uma margem de 1 milímetro livre é o suficiente. O que significa isso? Você tem 2 nódulos do lado direito, você não precisa... O que nós fazíamos no passado era uma hepatectomia direita e tirávamos metade do fígado. Hoje nós fazemos 2 nodulectomias com margens livres. Nós sabemos que o resultado é igual. Se a margem for livre, o resultado é igual. Então a norma é preserve parênquima sempre que você puder. Para nós, mesmo tendo uma casuística com pacientes com múltiplos nódulos, mais de 90% das vezes nós não fazemos hepatectomias maiores. É uma coisa que ficou para trás. Só quando não tem outra escapatória. E o uso da oxaplatina, né, professor, que usam às vezes na químio, né? Sangra demais o fígado, né? A oxaliplatina ela leva a uma lesão vascular que dá uma congestão venosa. É como se o fígado ficasse assim, vermelho. E se você cortar esse fígado, vai sangrar mais. Por isso, se você fizer só 2 meses de quimioterapia, que é baseada em oxaliplatina, ele não tem tanta congestão. Se você fizer mais que isso, você vai ter congestão e vai sangrar muito mais. Você suspende quanto tempo antes da químio para operar? 2 semanas. 2 semanas de oxaplatina já pode operar. Mas isso pensando em 2 meses, né? 2 meses de químio, 15 dias, opera. 2 meses de químio, nesses 15 dias você repete a imagem e opera. E se precisar fazer mais químio? Você chega a deixar 1 mês sem... Geralmente, com oxaliplatina não precisa mais do que 2 semanas. Agora, se o paciente receber bevacizumab, que é o Avastin, ele tem que esperar 6 semanas para operar. Então, que é um antiangiogênico. Então, ele tem várias complicações pós-operatórias se você não esperar 6 semanas. Essas químios, elas são bem potentes no fígado, né? Elas dão um trabalhinho na cirurgia. Por isso que, assim, não é para fazer quimio em todos os pacientes. O caso bom, não precisa de quimio. Fazemos quimio depois. Exatamente. Mas o caso que tem mau prognóstico, nós temos que entender se a biologia dele é favorável para ver se vale a pena a ressecção. Você faz químio e a doença progride. Se for uma ressecção muito simples, talvez. Mas se for uma ressecção completa, não. Nós mudamos o esquema de químio. Nós não operamos esse paciente que progride com a químio. Se a descoberta foi feita ao mesmo tempo, cólon e fígado. A pergunta que não quer calar. Eu dou muitas aulas sobre isso. E isso acontece já que metade dos pacientes tem metástases sincrônicas. Vai depender também da experiência e da logística entre as equipes. São 2 equipes, cirurgia do fígado e cirurgia do colo. Cada vez mais se faz ressecções sincrônicas ao mesmo tempo. Mas existem limites. Isso é, uma ressecção simples, uma retsigmoidectomia, com uma hepatectomia que não é complexo esquerda, até direita. Ou nódulo único. Ou nódulo, nodulectomia ou bissegmentectomia, nós fazemos ao mesmo tempo. Agora, com tumor de reto, nós não fazemos uma nodulectomia, tudo bem, mas não fazemos hepatectomias maiores. Ao contrário, se precisar de uma ressecção muito complexa do fígado, só com colectomias direitas ou ressecções mais simples. Então, tem que individualizar caso a caso. Se o paciente tiver uma quantidade enorme de tumor no fígado e um tumor de cólon ou reto, o que mata são as metástases hepáticas, não é o tumor primário. Então, existe uma estratégia em que nós começamos pelo fígado, chama liver first, ou estratégia reversa. Tratamos o fígado e, uma vez resolvido o fígado em 1 ou em 2 tempos, aí operamos o cólon ou o reto. Para reto, a gente faz bastante isso, que o reto tem que irradiar também, então se perde muito tempo.
Se a doença for limítrofe no fígado e você olhar primeiro para o reto, se a doença progredir no fígado, você tira as chances do paciente. Então a gente começa primeiro no fígado. Então pode ser estagiada, que é a clássica, opera o cólon, químio, opera o fígado, ao mesmo tempo que é o que a gente tem feito cada vez mais, mas ainda é 30%. 50% é estagiada, 30% ou 40% ao mesmo tempo e 10% reverso. Mais ou menos são os números. A outra coisa que tem que avaliar se o tumor do cólon também é obstruído, né? Tipo, semiocluído, tem isso também. Se tiver complicações, como hemorragia, ou suboclusão e oclusão, resolve o cólon. Depois vai pensar no fígado. Então, se operar o paciente obstruído, esqueça o fígado. Primeiro que você não vai ter estudado direito o fígado. Você não vai ter estadiado adequadamente. Sim. É uma urgência. Resolve o cólon, depois pensa no fígado. Exatamente. É interessante, assim, eu sou, né? O senhor sabe, sou apaixonada pelo fígado, tanto é que foi a área que eu segui. E às vezes as pessoas me perguntam, né? Por que eu sou apaixonada pelo fígado? O senhor teria uma resposta? Por que você escolheu essa área? Eu tenho. Porque cirurgia hepática é igual a desafio. Nenhuma cirurgia é igual a outra. O fígado tem 1,5 litro de fluxo de sangue por minuto. Sangra. Então, quem gosta do desafio vai para essa área hepatobiliopancreática. Então, tem tudo a ver com desafio. Não tem a ver com vantagens econômicas. Não. Tem a ver com desafio. Todos nós que gostamos desse tipo de cirurgia gostamos do desafio. Você adora ressecar uma porta, ressecar a cava. A gente adora esse tipo de coisa. Muitos acham que a gente é louco. Mas a gente não é louco. Eu gosto muito do fígado, professor, porque exige planejamento, estudo e entendimento. Conhecimento de anatomia. Fisiologia. Tudo. E conhecimento de radiologia. Sim. Porque, na verdade, para operar fígado, você tem que ser próximo ao radiologista. Então, o nosso serviço radiologista vai em toda reunião e ele nos mostra todos os grandes vasos, a relação, quantos nódulos estão, o tamanho deles, se eles estão perto de que veia, do pedículo, a distância do pedículo, a distância da via biliar. Então, nós já imaginamos, olhando a imagem, que cirurgia fazer. Isso também é importante porque o radiologista aprende o que nós precisamos saber. Então, se eu pegar um laudo dizendo 8 metástases hepáticas bilaterais, eu pego essa tomografia, esse laudo e jogo no lixo. Não vale nada isso. Sim. Quantos são? Qual o tamanho? Onde eles estão? Perto do que eles estão. Então, o radiologista que já teve contato com o cirurgião de fígado sabe dizer isso. O radiologista que não tem a menor noção do que é cirurgia do fígado põe múltiplos nódulos hepáticos, ainda é pior. 2 é múltiplo, 22 é múltiplo. Não serve para nada um laudo que está escrito 22. A outra coisa, agora que nós estamos falando de laudo, o cirurgião de fígado nunca olha o laudo. Não. O cirurgião de fígado olha a imagem. Depois você até pode dar uma lida no laudo, porque alguma coisa pode ter passado desapercebida. Mas nós temos que saber olhar a imagem. E aí eu faço isso sempre. Toda véspera de cirurgia eu sento com o radiologista e falo, vamos olhar naquela tela gigante. Sim. Exato. Aí você começa a planejar o que você vai fazer no outro dia. A gente vê aquelas imagens lindas, todas coloridas, que você vê os vasos, as veias. O cirurgião de fígado tem isso automático. Quando você olha uma tomografia, uma ressonância em branco e preto, você já enxerga aquilo. Aquilo é útil, lógico que é útil, mas a gente já faz isso automaticamente. Os residentes falam assim, professora, como que você sabia que essa veia estava aí na hora que você foi cortar? Que aí eu começo a cortar o fígado, eu já sei qual veia vai estar ali, que vai ter um ramo de tal segmento. Aí eu falo, não, peraí, deixa eu... às vezes eu passo o mixter assim, sem ter visto o vaso, porque eu sei que ali vai ter. Exato. A gente já vai... Não é que a gente adivinha, a gente estudou a imagem antes. A outra coisa é você usar o ultrassom intraoperatório. Porque você pode passar o ultrassom e falar, aqui está a veia, ela está 2 centímetros de profundidade. Às vezes nós fazemos marcas na cápsula para saber exatamente onde passa a veia. É só afundar lá que você já mediu que está 2 centímetros de profundidade, você chegar na veia. Mas isso já é uma fase avançada da cirurgia hepática. Exatamente. Outra coisa, assim, o fígado, né, nos permite fazer muitas coisas com ele, né? Explicando que ele não regenera, né? Sei que esse podcast é para
para pessoas que já entendem isso, né? Uhum. Mas eu costumo explicar, né? Até falar assim, ó, a gente tem 30 hepatossa, a gente perdeu 15, os 15 vai fazer a função dos 30. E tem um limite, né, professor? Então, em fígados normais, nós podemos ressecar 70, 75% do fígado. Isso pode deixar 25 a Sem 30%. esteatose. Fígados normais. Em pacientes obesos que têm esteatose, esteatohepatite, ou pacientes que fizeram muito tempo de quimioterapia, tem que deixar de 30 a 40%. E no cirrótico, mais do que 40%. Porque esses pacientes vão ter insuficiência hepática. E o que mais mata depois de uma ressecção potencialmente a insuficiência hepática. Que é o nosso maior medo, né? Exato, é o pavor do cirurgião hepático. É desesperador. Graças a Deus, acho que eu só tive um. Outra coisa, sobre as técnicas, né? Quando a gente vê que a gente vai deixar um remanescente menor do que a gente precisa, o senhor pode discorrer pra gente as técnicas de preparo que a gente pode fazer para evitar, né? Sim. Que é o nosso maior temor, que é a insuficiência hepática pós-ressecção. Veja, mais uma vez a gente volta na radiologia. Então, nós calculamos que cirurgia, por alguma razão, nós temos que tirar 70% ou mais do parênquima hepático. Então, tem uma coisa chamada volumetria. Existem softwares, tanto para ressonância como para tomografia, em que o radiologista mede quantos % do fígado total vai sobrar. Isso é, qual é o volume do remanescente hepático. Se ele for pequeno, nós podemos lançar a mão e, classicamente, o que a gente faz como a veia porta divide em dois, nós ocluímos a veia porta do lado que vai sair, geralmente por radiologia intervencionista, ou isso pode ser feito até cirurgicamente, para que todo o fluxo hepático passe aí agora para o lado que vai ficar. E em 4 a 6 semanas ele hipertrofia de 10 a 40%. E aí você pode ressecar, diminuindo os riscos de insuficiência hepática pós-operatória. O problema é que às vezes tem nódulos desse lado que você quer que cresça. Então, para isso, existe uma cirurgia estagiada. Primeiro tempo, você limpa esse lado esquerdo, que é mais fácil de limpar, de tirar os nódulos. Ou você liga a porta do outro lado, ou que funciona melhor através de radiologia intervencionista, fechar o tronco portal do lado contralateral, fluxo vai vir todo para esse fígado agora limpo, ele cresce e você pode ressecar. Por que não fazemos isso antes? Porque as metástases que estão lá, se você deixar, também vão crescer. Então isso se chama cirurgia estagiada ou cirurgia em 2 tempos. E aí, aprofundando mais, né, nesse estímulo que a gente faz, né? Quais são as outras técnicas, né? Eu lembro que quando eu fiz estágio com o professor, eu acho que ele não vai lembrar dessa cirurgia, né? Trouxe um monte de cirurgia, mas quando eu fiz estágio com o senhor aqui na USP, quando eu fazia residência na FMG, eu lembro que, acho que foi acho que era no Sírio até, que aí o senhor fez um ALPS, né? Eu sei que hoje em dia você não faz mais. Oi? Polêmico. Polêmico. A gente tem que jogar a polêmica, né? Sim. Aí eu lembro que tava bem no auge, né? Isso, não vamos falar quanto tempo atrás, né? Uns 15 anos atrás, exatamente. Há 15 anos atrás. E aí eu lembro que eu vi um ALPS com o senhor, né? Na verdade, eu vi o primeiro tempo, né? Porque acho que aí uma semana depois eu já tinha ido embora do estágio. Fala pra gente do ALPS, como começou e como a gente meio que tá desistindo dele. Conta aí pra gente um pouco. O ALPS começou por volta de 2010, 2012. Foi quando eu vim, em 2010. Começou na Alemanha. E o que é o ALPS? O ALPS é você fazer isso que eu falei, você limpa um lado, doença bilateral. Só que o remanescente é muito pequenininho, muito, muito pequenininho. E você acha que ele não vai atingir um volume, mesmo que ele cresça com a embolização portal. Então, a gente limpa o lado, fecha a veia porta para o lado que vai sair e já parte o fígado no meio, geralmente, que é onde você
cortaria normalmente. Por quê? Porque você está cortando as ligações esquerda-direita e assim 100% do fluxo vai para o lado remanescente. E isso causa uma hipertrofia maior. Nessa época era um grande desafio essa cirurgia, é uma cirurgia difícil. Houve um grande entusiasmo com ela, especialmente na América Latina. O primeiro foi o grupo do Hospital Italiano, na Argentina, com Eduardo Santibanhas. E o Brasil, o cirurgião brasileiro, que é muito bom, adora desafios, adotou essa campanha e se começou a fazer alvos para tudo que é tipo de cirurgia, mais da metade sem nenhuma indicação, mas era o desafio e os cirurgiões faziam. O primeiro trabalho com a maior casuística do mundo foi um trabalho multicêntrico brasileiro. Foi o Orlando Torres, o professor Orlando Torres do Maranhão, que capitaneou, foi um dos coautores. E o resultado tinha uma mortalidade de 12% e mais de 50% de morbidade. É uma cirurgia muito mórbida e uma cirurgia que que 12% dos pacientes morrem. Ela foi sendo aperfeiçoada. A nossa publicação talvez seja a primeira de mostrar uma série de 11 Alpes sem mortalidade, mas era uma cirurgia que é muito de exceção. Na verdade, para quando serve o Alpes? Para quando o remanescente tem 10% e você quer que ele chegue em 30%, com embolização portal isso não é possível. Ou quando você faz a embolização portal e o fígado não cresce o suficiente. Isso fez com que o Alpes fosse diminuindo, porque a gente entendeu qual era o real papel dele, como para tudo. No começo você achava que a ablação ia substituir a ressecção. Então foi aquele boom e hoje poucos casos fazem ablação. O Alpes igual. Foi diminuindo e a gente começou a fazer 1 ou 2 casos por ano. E o nosso grupo faz 120 hepatectomias por ano. Até surgiu uma nova técnica, que você, através de radiologia intervencionista, fecha o ramo portal e fecha a veia. Isso faz com que atrofie demais o fígado que vai sair e hipertrofie o fígado que vai ficar sem cirurgia. O Alpes precisa de 2 cirurgias. E isso praticamente foi o final do Alpes. Nós não fazemos um Alpes há mais de 2 anos. Depois que surgiu, chama-se deprivação venosa hepática. Você tira a porta e tira a veia do lado que vai sair. E de radiologista intervencionista sem necessidade de uma cirurgia, de uma UTI, de um sangramento, de uma transfusão. Por isso que ele tomou o lugar do Alpes. É minimamente invasiva, não precisa de cirurgia e o radiologista intervencionista faz isso em 2 horas, 3 horas. E o paciente pode também começar já a se preparar para uma cirurgia maior. Exato. Nutrir o doente, fisioterapia, exercício, tudo que a gente já fez um podcast desse preparo, né? Faz toda a diferença. E faz toda a diferença, né? Os pacientes hepáticos, né? A gente tem que operar, né, professor, com lipidograma bom, diabetes controladíssima, né? Tentar diminuir a esteatose, né? O senhor pode falar um pouquinho desses pré-operatórios que a gente tem que se atentar bastante numa cirurgia hepática? Na verdade, nós temos que lembrar que isso é uma cirurgia, mesmo para câncer, é uma cirurgia eletiva. Se você gastar... Na verdade, hoje, na prática, até você fazer todo o preparo do paciente, pedir exames, avaliação cardiológica, se for de convênio, autorização de convênio, se for no hospital público, ele vencer a fila, vai levar entre 15 e 30 dias. Na melhor das hipóteses. Exatamente. E essa é a fase que se pode preparar o paciente. O preparo para a cirurgia hepática não é diferente das outras. Exercício físico, parar de fumar para os tabagistas. Existia uma enorme discussão em relação à imunonutrição, mas saiu um trabalho no Lancet ano passado para hepatectomias maiores, mostrando que a imunonutrição de 5 a 7 dias antes da cirurgia diminuiu as complicações infecciosas no pós-operatório. Então, faz parte exercício, melhorar os hábitos, imunonutrição. Então, evidentemente que nesse período, se o endócrino puder nos ajudar, ou o clínico puder nos ajudar, controlar o diabetes.
Porque esses pacientes fazem um remite, assim, acho que para todas as cirurgias, né, o diabético, mas eu acho que é para cirurgia hepática, até porque a glicose faz parte, aí vem a fisiologia, que a gente tem que entender do fígado, né, a glicose se reserva dentro do fígado. Glicogênio hepático. Exatamente, tanto é que quando o paciente está no final, na cirrose final, ele faz hipoglicemia. Exatamente. Aí você chega o paciente de cirrose final com bomba de infusão de glicose. Já viu, professor? Já. Mas isso é um sinal prognóstico muito ruim. Sim. No hepatopata. Sim, exatamente. Mas a gente tem que entender a fisiopatologia disso, né? Os cirurgiões têm um furor enorme por operar. Sim. Esse é um ponto muito importante. Então, cada vez mais nós estamos falando dessa fase pré-operatória. Nós não olhamos muito para isso. Quero operar, que isso está intrínseco do cirurgião. Mas isso faz muita diferença no pós-operatório. Diminui mortalidade. Então, tem que fazer. E são 2 semanas, não é que você vai falar, eu vou ficar 6 meses preparando o paciente. Não. Em 2 semanas você melhora muito a condição do paciente, ou 1 mês no máximo, que é o que vai demorar para operar. Do momento que você viu o paciente até operar, então tem que tentar preparar. O problema nosso só quero operar. Não é assim. 1 mês atrás, mais ou menos, veio um paciente para mim com hemoglobina glicada de 11. Se eu operar, esse cara ele morre. Não, aí o colega, o onco, mandou e falou assim, falou assim, te encaminhar um paciente operável. Falei, tá, cheguei no consultório. Eu vi os exames dele, o paciente chegou assim, não, doutora, se o plano não autorizar, eu vou pagar particular, você pode marcar pra semana que vem. Eu falei, não, meu amigo, não. Mas isso é você. Não, eu falei, não. Se eu te operar com essa hemoglobina glicada de 11, o seu fígado que sobrar vai entrar em insuficiência. Aumenta brutalmente as complicações pós-operatórias. Controlar um diabético desse no pós-operatório, que você arrancou metade do fígado, é impossível. Eu considero assim, você tem que ter uma UTI. E em 10 dias você prepara esse paciente. 10 dias, não precisa de muito mais que isso. Ele voltou em 15 dias. 15 não, ele voltou em 30 dias. Eu já comecei as medicações da diabetes dele, que na verdade ele não tomava. 1 mês ele voltou com menos 10 quilos, começou a fazer exercício físico e com uma hemoglobina de jejum já menor que 150. Você mudou o pós-operatório dele. Exatamente. Com medidas simples. Aí eu falei, não, agora a gente vai começar a conversar de cirurgia. Aí Perfeito. Que a gente foi começar a conversar e preparar. Então, assim, eu aprendi isso com o Dr. Aguilar. Que é cirurgião... Que é ótimo. Se você colocar ele para treinar todo dia, ele vai aprender. Mas saber fazer um pré, um pós-operatório te faz um cirurgião melhor. E saber indicar a cirurgia também, né, professor? Então, é muito importante mudar o mindset dos cirurgiões. E hoje o que nós temos que trabalhar é isso. Contenha o seu furor, prepare melhor o seu paciente, que você vai ter resultado melhor. Só. É muito simples. E evisceração, né? A cirurgia aberta, uma evisceração, assim, que pode... O paciente morre de evisceração. Sem dúvida. Às vezes ele não vai do que você operou. Ele morre porque eviscerou. Né? Então, esse cuidado a gente tem que ter. É uma mensagem importantíssima. Nossa, isso daí a gente tem que lembrar sempre, né? Da metástase hepática, né, que a gente estava falando. O senhor acha que tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar no geral de tudo que a gente falou, né? Eu acho que essa avaliação avaliação de diagnóstico, avaliação de planejamento, né? A gente acabou de ter uma mesa de imagem e cirurgia. Acho que o senhor podia falar um pouco do futuro. O senhor que viaja bastante, vai bastante para congresso internacional. Chegou a ver alguma coisa assim realmente realista para a cirurgia hepática? Que se assim, nos próximos... A gente fala 5, mas quando a gente vê ano que vem já está acontecendo. Algumas coisas têm aparecido, especialmente em relação à imagem. Qualidade de imagem...
a você fazer o planejamento pré-operatório. E hoje já se consegue pegar aquilo que você planejou no pré-operatório. Por exemplo, já existem softwares robóticos que estão entrando no mercado, que você coloca as imagens do teu planejamento no console do robô e você vai vendo, eu vou entrar aqui, aqui vai ter uma veia, eu vou ligar a veia, logo depois vai ter uma via biliar. E talvez no futuro, já existe um protótipo em Estrasburgo, que você vai dar ordem para cortar e ele não vai cortar. Igual Falar, igual aquele carro daquela marca, que eu não vou falar, né? Que ele, não deixa que você ele breca o acelerar. carro. Não deixa você acelerar. Então, aí não. Então, nós vamos chegar a isso. Então, não vou cortar. Não, você dá ordem para ele cortar, ele não vai cortar. Aí não. Então, muito possivelmente, o futuro vai estar aí. O outro ponto é a evolução também das imagens com radiômica, que consegue te dar várias informações, até moleculares. Você tem alterações moleculares e a radiômica interpreta imagens da ressonância magnética e te diz se tem mutação RAS, que é um fator prognóstico negativo, se tem mutação BRAF, se as margens são infiltradas, coisas microscópicas. A radiômica, junto com a inteligência artificial, já conseguem, pelo menos nos trabalhos iniciais, te dar essas informações. Então, nós vamos melhorar no estadiamento pré e entender fatores prognósticos e vamos melhorar a navegação intraoperatória. Eu acho que as coisas que mais evoluíram foram essas. Hoje está muito na moda essa coisa da fluorescência, do verde de indocianina. Eu acho que isso é uma coisa muito oriental, porque os orientais acham que toda hepatectomia tem que ser anatômica e com o verde de indocianina você consegue delimitar os limites da anatomia. É bom para o paciente cirrótico. Na metástase, francamente, eu não vejo grandes benefícios. Eu acho que é muito mais... Não tem outra coisa para estudar, para falar, se fala disso. É muito bom para as vias biliares, porque ele desenha a via biliar, especialmente no hilo hepático, então protege a via biliar do cirurgião. Você desenha a via biliar e faz transplante intervivos, por exemplo, minimamente invasivo. Então ele desenha a via biliar, você sabe que você não pode seccionar ali. Então é um avanço. Mas eu acho que muito mais a navegação e muito mais a avaliação pré-operatória com inteligência artificial e coisas radiológicas como a radiômica, que não se fala muito. Nós temos uma linha de pesquisa entrando nisso e é bem interessante. Você consegue saber se tem margem microscopicamente infiltrativa só olhando a ressonância. A olho nu você não vê isso, por exemplo. Nanotecnologia também, né? Sim, Sure. sim. Nossa, os chips de inteligência artificial. É longe. Isso aí. Mas é igual eu falei, a gente acha que é daqui a 5 anos, aí no congresso do ano que vem. Não tem limite. Tá falando. E tá cada vez mais, né? Foi até que eu comentei, tipo, meu filho de 6 anos, ano que vem vai aprender a treinar o robozinho lá. Isso é normal pra eles, né? E imagina essa geração. A nova geração nasceu com a tecnologia. A minha geração não tinha cirurgia minimamente invasiva. Foi aprender isso com 10 anos de formato. Exatamente. Eu já fiz residência já com a laparoscopia. Que já foi uma evolução absurda. Exatamente. Eu acho que essas tecnologias só vêm a gente aumentar a sobrevida do doente, né? Eu sei que o senhor não trabalha com transplante, né? Chegou uma época, né, a trabalhar. Fui pra fora, fiz fellow, voltei, mas... Aí eu acho que agora o que tá tendo muito estudo, a gente tem falado, é transplante para metástase hepática. Eu tô gostando de jogar fogo, né? Que bom. Eu gosto de polêmica. Isso, eu sei. Eu acho que o senhor podia falar um pouco das perspectivas, né? O Dr. Wellington tem um trabalho, né? Que ele tá fazendo, né? A seleção de casos, né? Eu sou coautor do trabalho porque nós fizemos um protocolo para a seleção dos pacientes. Isso, exatamente. Então, o senhor podia falar um pouquinho desse protocolo? Qual que é a perspectiva disso? Nós temos que lembrar que metástase hepática significa doença sistêmica. Quando você fala em transplante para colangiocarcinoma,
é muito mais aceitável, porque é uma doença primária do fígado e você vai trocar o fígado. Então, a primeira impressão que a comunidade cirúrgica do mundo teve foi, não, a doença é sistêmica. Não adianta trocar o fígado e ainda imunossuprimir esse paciente. O grupo da Escandinávia, o grupo da Noruega, onde sobra fígado, eles têm mais fígado do que paciente que precisa de transplante de fígado, começou a fazer transplante para pacientes considerados irressecáveis. E, surpreendentemente, o resultado foi muito bom. Mais que 30% de sobrevida em 5 anos. Isso comparado com uma ressecção e quimioterapia, né? Não, a princípio foi só casos considerados irressecáveis. Então, Entendi. assim, esse paciente não tinha nenhuma chance. Entendi. Então, transplantava e tinha 30% de sobrevida em 5 anos. Sim. Mas 90% deles tiveram metástases pulmonares, mas eles não morriam das metástases pulmonares. Então, os pacientes viviam bastante tempo. Esses eram que iriam morrer do fígado. Do fígado. Então, acendeu uma luzinha de que será que isso é bom? E demorou muitos anos até a comunidade cirúrgica entender, porque o maior problema do transplante no mundo é a falta de doadores. Então, é assim, eu vou tirar um fígado de um paciente que tem uma hepatopatia curável pelo transplante, ou de um carcinoma hepatocelular desse tamanho que, se você transplantar, você cura, para transplantar um paciente que tem uma doença sistêmica. Demorou. No ano passado, o grupo do René Adam, no Paul Brousse, em Paris, fez um estudo multicêntrico de transplante hepático para metástases com critérios muito rígidos. Mais de 1 ano com doença controlada, metástases pequenas, CEA, um limite de CEA até 100. Então, Paciente jovem. Jovem, que responderam à quimioterapia. Então, um grupo seleto. E viu que eles tinham um ótimo resultado. Pacientes considerados irressecáveis. E isso mexeu com a comunidade, especialmente com os oncologistas, que não acreditavam muito nas ressecções muito agressivas em pacientes multinodulares. E, de repente, o transplante tem bons resultados. Então, o que a gente consegue entender? Você estabelece um critério super rígido para fazer o transplante. E o resultado é acima de 30% de 5 anos de um paciente multinodular. Nossa. Eles fizeram outro trabalho comparando só químio com o transplante. E o resultado do transplante foi muito melhor. Então, hoje, está sendo aceito o transplante. A questão é, se você estabelecer critérios rígidos, você vai ter poucos pacientes para transplantar por ano. E não vai impactar a fila. Sim. Por exemplo, eu pessoalmente vejo um paciente que tem indicação de transplante por ano. Pode usar cadáver. Ele não vai atrapalhar a fila. Sim. Contanto que você seja criterioso na seleção. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que liberar. Daqui a pouco a gente vai ter que entender qual é o paciente que tem múltiplos nódulos que vale a pena ressecar e que vale a pena, ou que vale a pena transplantar. Isso a gente ainda não sabe. Nós temos um trabalho no HC que pacientes com até 7 metástases vão bem. Mais de 7 eles recidivam todos. Isso E metástase de câncer coloretal multinodular. Não, mas isso na ressecção? Na ressecção. Na ressecção. Na nossa experiência. Até ressecção. 7. Talvez esses pacientes que tenham 7 ou mais possam indicar transplante de cara e não ressecar. Sim. Mas para isso vai ter que ter estudos. Então, também não pode ter trombose de porta. Então, nós estamos começando a entender isso, mas um dia vai virar rotina. Com uma boa seleção. Talvez não tão rígida que nem a de hoje, que agora é a fase de aceitação, então tem que ser rígido. Talvez a gente fique um pouco mais liberal. Paciente com bom comportamento biológico, múltiplas metástases, talvez vá direto para o transplante. Mas isso está começando. Ótimo. Professor, vamos para a mensagem final para metástase de fígado por tumor de cólon, assim. O que você falaria assim, ó, se você chegar só nessa parte aqui, eu quero que você leve essa mensagem para casa quando você atender uma metástase ou pensar em ressecar uma metástase.
Eu acho que tem duas coisas que são muito importantes. Você é um cirurgião geral, chega um paciente com tumor obstrutivo de cólon, você abre ele de urgência no pronto-socorro e tem meta no fígado. Não faça uma ressecção econômica. Faça uma cirurgia oncologicamente adequada, porque esse paciente, depois a gente pode tratar as metástases e ele tem chance de cura. Esse é o ponto 1. Educação do cirurgião geral, porque para não fechar um prognóstico no paciente com câncer de cólon porque ele tem metástase. A outra mensagem é que hoje não tem muito limite. Hoje nós operamos pacientes com muita doença no fígado e a sobrevida a longo prazo é acima de 40%. Então esses pacientes têm chance de sobrevida tardia e um grupo razoável de cura. Então, apesar da gente operar doentes muito mais graves, os resultados têm sido cada vez melhores. Então são pacientes que a gente tem que investir. Lógico que dentro de um centro especializado e de uma abordagem multidisciplinar. Tem que ter bom radiologista, radiologista intervencionista, oncologista e o cirurgião especializado em cirurgia hepática. Lá em Cuiabá, é onde a gente, né, atende, que o doutor... Você conhece, o doutor Gilmar, ele faz o colo e quando a gente vê que é um paciente que dá para fazer as duas coisas, aí eu faço o fígado e ele faz o colo. E a gente trabalha dessa maneira. No passado, os pacientes eram condenados. Você operava o colo e falava, ih, tem metástase, está condenado. Não! Nós temos 5. Na nossa casuística total, nós temos 1.000 pacientes com metástases hepáticas operados. A sobrevida em 5 anos é 50%. Doença metastática, 50% de sobrevida em 5 anos. Sobrevida livre de doença em 10 anos. Isso é cura. Sim. 24%. Então, em cada 4 pacientes que a gente opera, são curáveis. Sim. Então, tem que olhar diferente para esses pacientes. Não do jeito que se olhava antigamente. Acho que essa é uma mensagem importante. Isso. Professor, agradeço imensamente a divisão da experiência comigo e com os colegas do CBCD. Né? Agradeço de coração também a convivência que a gente tem, sempre harmoniosa e sempre as portas abertas para mim. Agradeço imensamente. E muito obrigado por ter participado desse podcast. Um prazer estar com vocês. Qualquer coisa, procure a gente. Tchau, tchau. Tchau. E você, que é cirurgião geral e tem interesse em fazer parte do Colégio Brasileiro de Cirurgia, entre no site cbcd.org.br e siga a gente no Instagram, CBCD Digestivo. Até o próximo episódio. Tchau.